Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a esta aula na Academia com Essência. Uma aula especial, que não é tanto sobre o conteúdo que nós estamos a dar na Academia, que é um grupo de mentoria para o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, portanto, como seres humanos, como seres que estão humanos, aqui num planeta escola, mas vai ser uma aula, uma partilha sobre como é que eu, Elsa, consegui sair do fundo do poço até nem o céu é o limite. Então, sejam todas muito bem-vindas. Já estão aqui algumas mulheres, algumas que conhecem o meu trabalho. É um privilégio ter-vos aqui comigo esta noite, depois de um dia de trabalho. Parabéns! Parabéns por colocarem o vosso nome na agenda, porque nós, mulheres, especialmente nós mulheres, temos tantos papéis. Então, nós temos a mania de colocar toda a gente na agenda, menos o nosso nome. E o que é meter o meu nome na agenda? É eu priorizar-me. Este tempo é para mim, eu não abdico deste tempo, porque eu mereço este tempo. Então, o que eu vos peço é que, já que estão aqui, que estejam em presença, que estejam em pleno. Nós temos que nos habituar a fazer tudo com presença, seja o que for. Seja uma conversa que temos com alguém, seja um workshop onde nos inscrevemos, o que tu fizeres, faz de corpo e alma. Corpo e alma que tu és. Então, eu queria também aproveitar este momento para agradecer às mulheres que já estão comigo há alguns anos, como está aqui a Sara. Sara, muito grata por estares aqui, a Telma também, a Elizabeth também está, embora há menos tempo, mas queria convidá-las também a falar um bocadinho, porque temos aqui mulheres que estão aqui pela primeira vez, sobre como é que tem sido a vossa experiência na academia, antes de eu começar. Pode ser, Elizabeth? Como é que tem sido para ti estar aqui nesta academia? O que é que já sentiste que agregou? E fala um Ah, bocadinho de ti também, não é? claro, era aquilo que tu há pouco estavas a dizer, mas antes vou cumprimentar todas as mulheres aqui com essência aqui presentes. Ora, o meu testemunho, o que é que eu posso dizer? Eu já te conhecia, Elsa, mas não conhecia o teu trabalho. Depois, ou melhor, eu conhecia o teu trabalho de pessoas terceiras, mas não sabia que eras tu. No Congresso da Felicidade, conheci-te, mas não estava de maneira nenhuma a associar uma coisa à outra. E realmente tem-me ajudado, não é? Com as tuas sugestões, com o teu cuidado, estás sempre muito atenta às pessoas, não é? E eu sinto-me muito acolhida aqui, não é? E realmente é um local onde nós podemos falar de tudo, abrir-nos o coração, porque sentimos-nos seguras, não é? Não Uhum. foi preciso fazer votos de confidencialidade, não é? Porque isso não é necessário de ser dito, porque nós já sabemos, nós sentimos, não é? E o facto de eu me sentir aqui extremamente acolhida por todas as pessoas, não é? É muito bom. E quando caminhamos neste caminho, que é, desculpem, o caminharmos no caminho, que é o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual. Uh, Pronto, vamos sempre continuar, o trabalho nunca está acabado e muitas vezes o facto de termos aqui uma comunidade faz com que, ok, nós possamos tirar, primeiro somos espelhos todas umas das outras, não é? Uhum. E podemos tirar informações que depois nos vão servir mais à frente. Olha, se ela fez assim, em vez de estarmos a ser nós a explorar qual o caminho a seguir, não é? Olha, ela fez assim, vamos então fazer, e aí já se poupa Certo. uh, É isso muito mesmo. tempo, não é? E é isso, acho que é muito bom. É muito bom quem está neste processo do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, é muito bom encontrar pessoas que também estão nesse caminho, porque E às vezes agregam nos valor. sentimos muito sozinhas. É. Isto não é fácil. Nós estamos num planeta escola. Nós estamos matriculadas num planeta escola. Ninguém está cá de férias. Isto não é uma colónia de férias. O planeta Terra, que é um planeta de terceira dimensão,
é mesmo para aprendermos muitas vezes pela dor. E às vezes nós pensamos, sentimos muito sozinhas, mas depois, se tivermos as pessoas certas, se estivermos numa comunidade onde mais mulheres, afinal pensamos assim: espera aí, eu não sou a única a sentir isto, Mesmo. não sou a única a sentir que não sou daqui, não sou a única a ter estes desafios. E depois, como há esta energia do não julgamento, para mim a definição de amor é o não julgamento, não é? É uma definição que eu encontrei. Para mim, o que é o amor? É um não julgamento, é tu perceberes que o outro está no processo dele, e isto é maravilhoso quando nós encontramos uma comunidade onde realmente não, tu podes ser tu própria e partilhar os teus desafios e aprender com outras mulheres e seres autêntica, sermos autênticas. Então, muitos parabéns também por investires em ti e por estares neste caminho, Eu que é é o que caminho mais difícil, agradeço. porque a maioria das pessoas está em fuga, não é? Vai, Sim. foge de si mesma, há pessoas que até arranjam problemas sistematicamente para fugirem delas mesmas. Hum. Há pessoas que, quando resolvem um problema, arranjam logo outro, porque é uma estratégia de fuga. O nosso ego, que trabalha com a mente, é pródigo em arranjar estratégias de fuga de nós próprias. E aquelas pessoas que querem resolver a vida de toda a gente, a vida Pois. delas está um caos, mas elas querem resolver a vida de toda a gente sem resolverem a delas. Era aí, temos que ser verdadeiras, não é? Eu, antes de querer salvar o outro, tenho que me salvar a mim. Porque isso é a mesma coisa que eu andar a dar alimento aos outros e ter o meu frigorífico vazio. Onde é que está a coerência? Então, eu só posso dar aquilo que eu tenho, eu só posso ser mentora porque eu já tive os resultados. Então, muitos parabéns. E nota-se que a tua leveza é muito, hoje particularmente, acho que está muito, muito evidente, essa Muito serenidade, obrigada, muito essa obrigada, paz que Elsa. vem de dentro, que eu a seguir vou falar como é que eu consegui esta paz que vem de dentro, paz de ser o própria, sem máscaras, é muito bom. Muitos, muitos parabéns, Elizabeth. Quem é que quer Obrigada. das minhas alunas também falar? Está aqui a Célia, a Aida, quem é que quer aqui falar um bocadinho, só depois para começarmos propriamente aqui a aula. Aida, podes ligar? A Aida, a Catarina, estão aqui tantas mulheres maravilhosas. Pronto. Se não, comece já e depois falam a seguir. Até porque isto o tempo Boa passa rápido. Ah, noite. está aqui a Aida. Aida, É para falar mesmo o quê? vou falar sobre a tua experiência na comunidade, na academia, com a essência, como, portanto, o que é que tens, como é que tem sido estar neste grupo? Tem sido muito bom estar na academia. É muito engraçado falarmos e depois pessoalmente conhecermos as mulheres todas que estão aqui, porque uma coisa é vermos na janelinha, outra coisa diferente é depois vermos pessoalmente. E é uma comunidade fantástica, tem-se aprendido muitas coisas. A Elsa transmite imensos conhecimentos. E permite-nos evoluir e trabalhar a nossa consciência, o músculo da consciência. Exatamente, é isso mesmo. Tem sido bom porque depois a Elsa também está sempre a apoiar com tudo e temos ali uma mentora sempre a tempo inteiro. Pronto. Às vezes não respondo logo, mas respondo, não é? Porque vocês já são muitas. Na academia são 25. Então, imaginem, às vezes não dá. E às vezes também não tenho permissão para interferir no livre-arbítrio. O livre-arbítrio muitas vezes perguntam-me algo e eu sinto que não devo responder logo. Para quê? Para que a pessoa também possa tomar a decisão, não é? Mas depois, pronto, sempre que posso, respondo e no meu tempo, na minha verdade, acima de tudo. Está aqui a Susana também. Olá, Susana. Obrigada, Aida. Gratidão, gratidão. Susana, queres falar? Podes falar. Não, desligou a câmara. Permite. Olá, É sempre bom vermos os testemunhos, porquê? Porque não sou eu a falar, são mulheres que falam por mim. Portanto, acho que é mais gratificante ouvir-vos a falar do que ser eu a dizer o que é que faço e o que é que tu. Susana, a tua vida transformou-se. A Susana teve uma transformação impressionante desde que pronto, que estás aqui neste caminho de desenvolvimento pessoal, não é? Podes falar?
A Sim, Sara também diz. boa noite a todas. Sim, eu acho. Estás-me a ouvir? Estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Agora sim. Pronto. Boa noite a todas. Sim, eu acho que sou um dos exemplos, embora algumas pessoas não conheçam, mas tu podes testemunhar se calhar isso, que me conhecestes ainda muito insegura, muito medrosa, muito tudo, não é? E não tem nada a ver. Pronto. E pronto, e só posso agradecer a ti e a todas, porque todas nós aprendemos umas com as outras, não é? E é o que sempre dizemos, não estamos aqui a competir, não estamos aqui a ver, estamos a interajudar e olha, e quando nós percebemos que merecemos o melhor, já nunca mais voltamos ao pior. Exatamente. O merecimento é a chave. O E merecimento é a sabes, chave. eu hoje fiz aqui portanto, sabendo que tudo aquilo que tu manifestas atrás, não é? De qualquer forma, tem a ver com a consciência com que tu o fazes, penso eu. E então, hoje, as redes sociais, escolas e tudo, era o bullying, o bullying. Ora bem, eu não quero atrair isto, mas eu já passei por isto, como tu também, tanta vez o tens dito. Ou seja, e eu achei que devia de fazer aquele texto que fiz porque me saiu, porque me veio, porque sou muito disso, porque eu acho que ainda existe e pode haver uma menina, como eu Uhum. fui há muitos anos, percebes? Que esteja a pensar que não vale nada, que não merece, que se acha menos, como tu dizes, não é? É mesmo isso, que está escondida. Eu tinha a fotografia escondida, Elsa, mal me vejo. De tanto medo e tão escondida. Um, e hoje, estás a ver? E dei o exemplo de quando subi àquele palco em Tomar, que tu me convidaste, que se tivessem dito àquela menina, naquela altura, que aquilo ia acontecer, ela não queria acreditar. Exatamente. Portanto é assim, quando nós percebemos que somos precisas, somos preciosas e merecemos o melhor da vida, não Melhor, é? melhor. Já não voltamos atrás. Escondida nunca mais, não é? E a vida destralha aquilo que já não ressoa. E Tipo, quem não quiser, a é isso porta da que eu penso. rua é a serventia da casa. Exatamente. Queres sair da minha vida? Olha, a porta é por ali. É mesmo assim. Exatamente, até indico o caminho. É, até abre a porta se for preciso. Exatamente, É pronto. mesmo isso. Então é assim, tenho uma boa mentora, temos uma boa É professora, uma verdade. boa mentora, hum, e como disse, tu dizes também, mas eu ouvi isto de uma atriz que já faleceu, e era brasileira, não sei se ela era atriz, mas ela, vi uma vez uma publicação dela, quando já estava doente, que ela dizia que fazia o que ela queria, vestia o que ela queria, estava com quem ela queria, porque quando ela morresse, quem ia estar no caixão era ela. Ah, pois é, verdade. Ninguém vive para nós. Portanto, é assim, quando eu morrer, sou eu que morro, ninguém morre por mim, portanto, eu agora a minha vida faço o que eu. É Não assim. piso ninguém, não trato mal ninguém, não passo por cima de ninguém, não obrigo ninguém a seguir aquilo que eu penso ou que eu respeito todas as pessoas, mas também exige que me respeitem a mim, Muito à bem. minha vontade e ao meu querer. Pronto, Exatamente. quer dizer que isto foi um grande Posicionamento. processo. Muito bem, já podes começar a dar Pronto, palestras, Susana. em Muito bem, qualquer muito dia. grata. Qualquer dia. Então, Vá. só aqui Pronto. para. Queres dizer mais alguma coisa? Não, 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 Mas não, já entretanto chega, o já tempo chega. passa Pronto, e queria só. já chega. Mais alguém que quer falar? Muito grata, Susana. Maribel, quer dizer umas palavras, apresentar-se. Bem-vinda. Fale-nos um bocadinho. Para já tem um nome bastante interessante, vulgar e diferente, não é? Vamos aqui. Eu esqueço-me sempre que não ponho o microfone. Bem-vinda. Para ouvir não preciso de microfone. Boa noite. O meu nome é Maribel, eu sou de Aveiro. Pronto, e andamos aqui nas descobertas. Na escola da vida. Pois é, Exato, a pois é. levar umas cacetadas de vez em quando,
mas faz Pois, parte, faz não é? parte, faz parte, é isso. Seja Faz bem-vindo e parte. espero que Obrigada. goste de estar aqui. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Das meninas que têm a câmara desligada, já sabem que eu respeito muito o livre-arbítrio. Para mim, o valor número um é o valor da liberdade, então sintam-se à vontade. Vocês estão completamente à vontade. Sara, queres falar? Olha, só quero desejar uma boa noite, porque eu vou ter de subir daqui a 2 minutos Bom trabalho. para o meu trabalho e dizer que gosto muito de vocês e levo-vos no meu coração. Oh, Eu vou gratidão, estar com Sara. vocês a Parabéns visitar. também por todos os teus progressos que tens feito Obrigada. através do amor próprio, sempre. Amor próprio. Olá, boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite a todas. Tenho pena de Boa não ter noite. estado convosco, Pronto, mas já ah, correu muito bem. correu muito bem. Então, vamos começar aqui a aula. Bom trabalho, Sara, e vamos começar. Então, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Eu vou repetir algumas coisas, quem já me acompanha já conhece um pouco da minha história, porque eu repito-a muitas vezes, mas estão aqui hoje mulheres novas, ainda bem que as mulheres estão a cada vez a unirem-se mais e a despertarem, porque este grande despertar que está a acontecer precisa mesmo de mais e mais e mais, e são as mulheres que no fundo estão a fazê-lo em maior número do que os homens. Então, para quem não me conhece tão bem, o meu nome é Elsa Ribeiro Gonçalves, tenho 49 anos, sou casada há 19, tenho uma filha de 18 e eu não sou nada disto, porque isto é apenas o meu avatar. É a personagem, isto no fundo é o que eu acabei de dizer, eu preciso de uma personagem para viver esta experiência temporariamente humana. Então, nós não somos o nosso nome, nós não somos a nossa idade, nós não somos a nossa profissão, nós não somos os papéis que vestimos, isso é tudo o que a nossa personagem precisa para viver esta experiência. Então, quem sou eu? Quem sou eu em essência? Na minha verdadeira essência, eu sou uma alma livre num processo evolutivo numa escola humana. É assim que eu sou. Então, para mim, tudo tem a ver com liberdade. Liberdade de ser, liberdade de aprender, liberdade de deixar ir, liberdade de crescer, liberdade de enriquecer, liberdade de sentir que estou a viver de verdade. Mas nem sempre foi assim. Demorei 40 anos a aprender isto, porque andei 40 anos, no fundo, a dormir. Porquê? Porque nós, quando somos crianças, entregam-nos um guião, uma checklist. E o que é que essa checklist diz? Vais estudar, arranjas um emprego, casas, compras uma casa, tens filhos, compras um carro, casas os filhos, tomas contas dos netos e morres. Pronto, basicamente é esta checklist. O que é que eu fiz aos 40? Já tinha quase metade desta checklist feita. Já tinha estudado, já tinha casado, já tinha sido mãe, já tinha o emprego para a vida, já tinha a casa, já tinha o carro. Mas não tinha nada, porque eu sentia-me vazia, vazia. Então, eu aos 40, num grande ato de coragem, o que é que eu fiz? Rasguei o guião e tomei as rédeas da minha vida. Então vou-vos mostrar uma fotografia minha, se eu conseguir. Se conseguir, não é? Como é que eu estava aos 39 anos. Era aqui que eu estava. Então todas conseguem ver? Portanto, aos 39 anos era neste estado que eu estava. Porquê? Porque eu estava a viver um modo personagem, estava a viver em função dos outros, não estava a viver de acordo com a minha verdadeira essência. Que quando nós não vivemos com a nossa verdadeira essência, acontece-nos isto, ficamos deprimidas. A depressão nada mais é do que quando a alma se cansa da personagem.
Então, eu, aos 40, vi-me obrigada a tomar uma decisão. Ou morria, ou renascia. Então, eu decidi fazer isso. Eu que, em criança, adorava viajar. Sempre quis viajar. E desde criança, desde muito pequena, o meu sonho era conhecer o mundo. Não me perguntem porquê, porque eu escolhi uma família onde ninguém viaja. Eu sou a única da família que tinha estas ideias. E sempre pensei que quando fosse adulta e tivesse o meu trabalho, ia começar a viajar. Consegui tirar o meu curso, com uma bolsa de estudo, eu sou jornalista também, e aos 28 anos, já depois de ter o meu primeiro trabalho, agarrei no subsídio de férias e disse: vou fazer uma viagem. E perguntei a uma amiga: ai, agora não me dá jeito. Perguntei a outra: ai, agora não tenho dinheiro. E então o que é que eu fiz? Agarrei em mim, fui a Santa Apolónia, Lisboa, Santa Apolónia, comprei um bilhete para Barcelona de comboio. Lá meti-eu num comboio, sozinha para Barcelona, voltei, mas ia eu toda feliz com a minha criança interior, fazer o que eu mais gostava. Quando voltei dessa viagem, depois ainda fui visitar uma amiga a Londres, a minha melhor amiga que vive em Londres, mas nesse ano, o que é que aconteceu? Portanto, com 28 anos, apaixonei-me por um homem, 8 bilhões de pessoas no mundo, e apaixonei-me por um homem que não gosta de viajar. E eu, bolas, está bonito. Isso é que eu digo, isto é uma escola. E o meu ego, o nosso ego tem a mania, não é? Pensou assim: isto é só um pormenor, eu vou conseguir mudá-lo. Ou seja, nós para nos mudarmos a nós é o cabo dos trabalhos. Imagina quereres mudar o outro, não é? Então vejam bem a arrogância. Cada vez que nós queremos mudar o outro, a arrogância onde nós nos encontramos. Porque nós mudarmos a nós, isto dá uma trabalheira tão grande, então eu agora tenho a mania que consigo mudar o outro. Mesmo assim, na minha ilusão, porque eu ainda estava completamente a dormir, não é? Só acordei aos 40, não é? Tinha 32 anos e tinha 30 anos quando casei, fui logo mãe, não tive a oportunidade de fazer lua de mel, e então o que é que eu decidi, na minha ilusão? Andar a poupar 2 anos para ir de lua de mel a Paris. E a Elsa, que já tinha cumprido a checklist toda, andou 2 anos a poupar para ir com o marido a Paris usar a lua de mel. E cheguei um dia ao pé dele e disse-lhe: olha, olha, vamos a Paris de lua de mel, finalmente. E ele respondeu-me: mas quem é que te disse a ti que eu quero ir a Paris? Eu precisei de mudar as jantes do carro. E nesse momento, a minha alma, na altura que eu pensava que ainda nem sabia que existia alma, estava completamente no ego, revoltou-se muito. E sabem o que é que eu fiz? Fui para Paris sozinha. A minha filha tinha 2 anos. Eu estava casada há 2 anos. E meti-me num avião sozinha, zangada com o meu marido, ele zangado comigo, para a capital do amor. Então imagina, eu em Paris, só casais apaixonados e eu chateada com o meu marido. Foi uma viagem que correu mal, do início ao fim. A começar porque o avião atrasou 5 horas, por causa de um forte nevão. Cheguei a Paris, já não havia metro para me levar até ao aeroporto, até ao hotel, eu só tinha a morada do hotel. Tive que apanhar um táxi, tive que esperar no meu croissant de rico, os táxis circulassem. Estou a imaginar-me no meio das ruas de Paris, eu e a minha trailer, táxi, tipo filme, e a pensar o que é que eu estou aqui a fazer. Tipo, mas lá consegui que um táxi parasse. No outro dia a seguir, fui logo à Torre Eiffel, ainda não eram 8 da manhã, já estava ao pé da Torre Eiffel, fui ao Museu do Louvre e eu estava em frente ao quadro da Mona Lisa, eu e 40 japoneses, a tentar ver o quadro da Mona Lisa, toco ao telemóvel. E o telemóvel diz assim: Cresce Leonor. E eu,
Ali, atendo o telemóvel, no meio daqueles japoneses todos. É a mãe da Leonor, porque nós, como somos mães, perdemos a nossa identidade, passamos só a ser mães de. Pronto, faz parte. Eu sou. Eu tenho que a vir buscar à escola porque ela apanhou varicela. E eu, estou um bocadinho longe, tenho que ligar ao pai dela, porque se eu ligasse ele não atendia porque ele estava chateado comigo. Então, depois desse telefonema, claro que para mim foi muito difícil usufruir do resto da viagem. Só estava a contar as horas para voltar, que aconteceu no dia seguinte, porque eu só fui 3, 4 dias, acho que fui só, sim, cheguei num dia à noite, já de madrugada, e depois fiquei 2 dias e voltei. E quando regressei dessa viagem aos 32 anos, decidi que, pois, se calhar isto não é para mim. Não, viajar não deve ser para mim, vou ser só mãe, vou ser só esposa, vou ser só mulher, vou ser só filha, vou trabalhar, fazer o que é esperado, vou à praia no verão. E aguentei isto 7 anos. Até ficar neste estado. Com 39 anos. Aos 39 anos, eu estava mais morta do que viva. Eu não me conseguia levantar da cama. E mais, eu estava falida a todos os níveis. 2015, a minha vida corria mal em todas as áreas. Relacionamentos, dinheiro, profissional. Eu era maltratada, eu não conseguia pôr limites, não conseguia gostar de mim, eu não tinha um pingo de amor próprio. Eu estava completamente falida. E percebi mais tarde que os outros eram apenas o reflexo dessa falta de amor por mim. Então, ali por volta de 2016, finais de 2015, 2016, eu fiquei muito doente. Eu fui parar 16 vezes às urgências de um hospital. Apareceu-me de tudo. O meu corpo gritou de dor. A minha alma, aliás, era a minha alma que estava a gritar através do meu corpo para mudar. Porque a doença nada mais é do que o teu corpo a sinalizar que tu estás a ir em sentido contrário. Toda a doença é uma forma de desonra, pessoal. E eu desonrava-me tanto que eu tive que ficar muito doente. Então, ali no final de 2015, princípios de 2016, eu basicamente não existia. Eu era consumidora de oxigênio. Porque há uma diferença entre tu estares vivo e consumires oxigênio. O que não falta aí são consumidores profissionais de oxigênio. Porque viver não é consumir oxigênio. Viver, é diferente. É teres paixão, é teres garra pela vida, é acordares quando toca o despertador, porque não há cá despertador, é despertamor. Vocês não chamem despertador, vocês não querem despertador, querem despertar amor. Então, quando toca o despertador, bom dia, alegria, vamos a isto. Mas não é fácil. Então, comecei assim. O que é que aconteceu? 2016, que foi o ano em que eu fiz 40, foi aquilo que eu chamo a noite escura da alma. Onde eu não tinha ponta por onde pegasse, onde eu não via encanto em nada, nem na vida nem na morte. Porque o que é a noite escura da alma? É que a tua alma nem vê encanto na vida, mas também nem vê encanto na morte. Tu não queres saber de nada. Eu cheguei a esse estado. Eu passei por essa fase que eu hoje agradeço, antes do despertar, à noite escura da alma. Final de 2016,
dezembro, fui acometida por um zumbido nos ouvidos, que eu não sei de onde é que aquele veio. Ou seja, eu conheci, já sabia o que é que era a privação do sono, porque tive imensos episódios que não conseguia dormir. Depois fiquei a conhecer a privação do silêncio, que é uma tortura. Não sei se vocês já passaram por isso, mas nós não termos direito ao silêncio. Fui ao médico, nada. Bom, claro que não era nada, era espiritual, como é que podia ser alguma coisa? Mesmo assim, receitaram magnésio, qualquer coisa. Mas eu fiz uma promessa, ali mesmo, nas urgências do hospital, que quando o zumbido passasse, eu ia começar a ser grata a tudo, até ao silêncio. E foi assim que começou. Quando eu acordei, um dia, e não estava a ouvir o zumbido, eu chorei de gratidão por estar a conseguir, a ser contemplada com o silêncio. E o meu despertar aconteceu numa noite. Quer dizer, já vinha deste processo todo. Mas há pessoas que dizem assim, eu estou no despertar. O meu foi assim. Eu lembro-me perfeitamente que acordei, eu olhava para as árvores, olhava para as flores, parecia que havia uma lupa de aumentar. Foi muito interessante o meu despertar, porque não foi mesmo de um dia para o outro. Então, nesse dia em que eu finalmente voltei a conseguir ouvir o silêncio, eu chorei de gratidão e eu prometi a mim mesma, a partir de agora, tu vais mudar. Mas eu ainda estava deprimida, muito deprimida. Ainda estava a tentar, sabem? Perceber o que é que me estava a acontecer. E a sentir-me muito culpada, a sentir-me muito ingrata, porque eu tinha tudo, a checklist estava lá toda. Quem sou eu para sentir este vazio? Estou a trabalhar naquilo que me formei, tenho um marido, tenho uma filha, tenho casa, tenho carro. E porquê é que eu me sinto assim? Porque eu não me tinha a mim mesma. Porque eu não me tinha a mim. Eu estava na personagem. Então o meu marido, abençoado, e eu continuo casada. Isto ainda é mais raro, porque quando nós mudamos, normalmente não aguenta o casamento. Portanto, o meu marido já conheceu duas mulheres, já casou com. Eu costumo dizer, tu já recebeste duas mulheres. Disse-me um dia que eu devia ir ao médico. Olha, tens que ir ao médico, porque tu não estás bem, ninguém te atura, não brincas com a tua filha, não estás para ninguém, estás para aí, pareces, só fazes é dormir. E foi muito difícil. Foi muito difícil. E eu, naquele dia que ele me disse para eu ir ao médico e marcou-me uma consulta, fui muito bem mandada, porque nós, quando não temos amor próprio, nós vamos para onde nos mandam. E saí do consultório com uma receita de antidepressivos, ansiolíticos. Os medicamentos são os cosméticos da alma, porque eu tinha que aguentar a personagem. Então, toma lá para aguentares. E foi quando fui enviar essa receita à farmácia, a farmacêutica pediu-me o farmacêutico 125 euros. E naquele momento em que ele me pediu este valor, eu tive aquilo que eu sinto que foi o meu primeiro contacto com o divino. Porque entrou em mim uma voz que me disse assim: espera aí, vai, mas é fazer uma viagem com este dinheiro. Eu com 125 euros já consigo ir a qualquer lado. Então eu virei para o farmacêutico e disse: olha, desculpe lá, não vou levar nada. O senhor ficou parvo a olhar para mim, mas teve que respeitar, não é? E eu agarrei em mim, fui à agência de viagens mais próxima e disse: para onde é que eu posso ir com 125 euros? E
Não vos consigo mostrar, se calhar, mas deixa ver. Temos aqui umas promoções jeitosas para Londres. E aqui estou eu, 2017, sozinha. Eu, ainda com uma cara meio morta, meio viva, mas já lá estava. Isto foi um japonês que me tirou esta fotografia, acho eu. Nem sei. Pronto, nós pedimos aos japoneses, eu peço aos japoneses porque eles não têm sempre telemóveis melhores que nós e máquinas fotográficas melhores do que a nossa, por isso nunca nos ficam com a nossa. Então esta sou eu, 2017, a fazer este caminho de volta a si mesma, de volta a mim. Mas como podem ver, ainda estava um bocadinho lá. E depois desta primeira viagem, deixem-me só contar, à noite, depois de vir da farmácia, de ir à consulta, o meu marido perguntou-me como é que correu a consulta. E eu respondi-lhe, correu bem, vou para Londres daqui a 15 dias. Foi só isto. Eu não sabia se ele me ia pedir o divórcio, eu não sabia como é que ele ia reagir, eu não sabia. Aliás, as pessoas acharam no início que eu estava completamente louca. Eu só sabia que dali a 15 dias, eu que nem me conseguia levantar da cama, estava à espera de um avião no aeroporto, eu e a minha mala. Sabem porquê? Porque era isso, ou ficar morta em vida. Então eu não tinha outra hipótese. Nós, quando chegamos a este momento, que a dor de não mudar é mais forte do que ficar igual, nós mudamos. É à paulada. Isto não é uma colónia de férias. Nós somos almas que estão a viver um processo evolutivo temporariamente humano. Quando não aprendemos, quando não nos honramos, quando não honramos a nossa existência, é à paulada. E quando tu não aprendes à primeira, o desenho vem maior, e maior, e maior. Primeiro começa o desenho a preto e branco, depois já vem a cores. E o meu veio ali. Então eu tive mesmo que mudar. E quando voltei dessa primeira, marquei logo a segunda, e foi quando todo um processo de mudança se iniciou. E a primeira coisa que eu fiz, primeira de todas, foi praticar o desapego em relação a todas as pessoas que eu sentia que me faziam mal. Mas foi mesmo chegar ao telemóvel e eliminar, bloquear, deixar de seguir nas redes sociais, deixar de ir aos mesmos sítios que elas, pessoas que me consumiam, pessoas que me deitavam para baixo, porque eu ainda não sabia que tinha que trabalhar isso em mim. Porque quando tu estás mal, tu atrás tudo o mal. Tu é que atrás tudo. Então, a minha grande falta de amor próprio fazia com que eu atraísse até a mim pessoas que não me respeitavam, que não me tratavam bem. Porque o outro é um espelho. A vida é um jogo de espelhos. E tudo o que não corre bem na tua vida, tu tens que perceber o que é que tu tens que mudar em ti. E foi isso que eu fiz. Em vez de estar a tentar mudar os outros, comecei-me a mudar em mim. Então, cortei relacionamentos tóxicos, fechei a televisão, comecei a fazer caminhadas e a ouvir podcasts de desenvolvimento pessoal. Eu ouvi o livro O Segredo em audiobook em caminhadas que sozinha, sempre tudo sozinha. Deixei de seguir todas as pessoas que publicavam coisas negativas, comecei só a seguir pessoas que eu sentia que me podiam ensinar alguma coisa e fiz um grande trabalho de perdão em relação a mim mesma. Por tanto mal que eu me fiz. É o maior trabalho que podes fazer. É o trabalho do auto-perdão. E quando eu consegui perdoar-me,
porque eu também não sabia fazer diferente. Eu não sabia fazer diferente. Eu não tinha a consciência para fazer diferente. Então eu comecei a amar-me. A primeira coisa que eu fiz foi perdoar-me. Não é perdoar os outros, é perdoar-me a mim. Nós não temos que perdoar ninguém. Nós temos é que ficar em paz connosco. Conseguem perceber? O ego é que acha que tem que perdoar o outro. O outro está na tua vida para tu poderes evoluir. Nós só conseguimos evoluir com o outro. Se fores para uma ilha sozinha, não consegues evoluir, a não ser que fales com as árvores. O processo é com o outro. E pai e mãe são os grandes mestres. Pai e mãe são os teus grandes mestres, porque é com eles, são eles que te vão desafiar ao máximo, são eles que vão fazer com que tu um dia decidas dar o salto da vítima para a compaixão. Isto é tudo um trabalho. Eu estou neste processo há 10 anos. O que eu estou a falar, eu não sou um produto acabado. Eu demorei 10 anos a chegar aqui. Portanto, já vou fazer 50, cada vez melhor. Estou cada vez melhor. Então, foram tudo coisas que eu fui descobrindo e fazendo. As que eu vim descobrir. Pai e mãe são a chave. Quem tem problemas com o pai e com a mãe, tem problemas com a vida. Por isso é que eu, às vezes, fico admirada de ver terapeutas que eu sei que não têm questões com o pai e com a mãe e estão a dar terapias. Pelo amor de Deus, vocês também não vão a um dentista que tem os dentes podres. Não façam terapia com alguém que tem problemas e que assume que tem problemas com o pai e com a mãe, porque essa pessoa ainda não conseguiu resolver a sua vida. Já está a querer resolver a vida dos outros. Qual é a integridade, não é? Atenção. Eu sei que estou a falar para muitas terapeutas, provavelmente. Verdade, tem que haver verdade. Eu costumo dizer, eu sou uma mentora, não sou uma mentira. Eu só posso vos dar até onde já fui. Eu até onde é que eu já fui, muito amor próprio. Então eu posso vos ajudar a terem muito amor próprio porque eu já cheguei lá. Voltando aqui à minha história. Comecei a aprender também. Para já tive que me apresentar de novo a mim mesma. Eu costumo dizer, eu mudei tanto que eu tive que voltar a apresentar a mim mesma. Porque eu sinto mesmo que já fui duas mulheres na mesma vida. Então, comecei a procurar outras pessoas, a rodear-me de quem me inspirava, a perceber como é que as pessoas com as quais eu quero ser parecida, as atitudes que elas têm a modelar. Lembro-me que dos primeiros cursos que fiz, e inicialmente era tudo gratuito, gratuito, gratuito. Eu estava na escassez, quem está na escassez só que é gratuito. E o universo depois pensava assim, tadita, é só gratuito. Nunca dás o salto. A minha vida só começou a prosperar quando eu fui para o pago. E não estou a dizer isso para vocês se inscreverem na... Estou a dizer isto porque foi o que aconteceu comigo. Eu senti mesmo. Mas inicialmente não tinha, eu vinha daquele processo de falência, não é? De todos os níveis. Eu quando fui mãe, eu nem ia para um café tinha. Já contei isso há pouco tempo no grupo WhatsApp. É a minha verdade. Tenho que esconder. Depois tenho liberdade financeira. Ainda bem que aquela era a minha verdade, porque eu consegui fazer, depois de estarmos no fundo do poço, é sempre a subir. Então, e o dinheiro, só o dossiê do dinheiro dava aqui uma aula de 3 horas. Mas hoje estou aqui a contar a minha história, porque é importante vocês perceberem. Então, comecei a modelar, uma das primeiras formações que fiz foi em programação neurolinguística. Como é que eu me posso reprogramar? Reprogramar a minha mente, reprogramar a minha postura, aprender a posicionar-me, fazer com que os outros, que é difícil, porque os outros estão habituados a que nós sejamos de uma maneira, de repente nós mudamos, não dá jeito nenhum. Então vão-te dizer tudo, a mim disseram-me tudo, desde que eu tinha mudado para pior, que agora era egoísta, que tinha mudado de religião, a minha sogra pensou que eu tinha entrado para uma religião, a religião da gratidão, eu disse isso, sei lá, eu ouvi de tudo, mas sabem, mantive-me firme. Sabem porquê? Porque os meus sapatos ninguém os calça.
E quando eu estava sozinha a chorar na cama, não estava lá ninguém ao meu lado. E quando eu estava a querer morrer, não estava lá ninguém. Então, aponta-te um dedo, têm três apontados para ele. E eu comecei a fazer uma técnica que eu vos posso já ensinar, posso-vos já dar isto. Quando alguém vos faz uma crítica e vocês ficam incomodadas com essa crítica, significa que há uma parte de vós que ainda acha que aquilo tem um fundo de verdade. Entendem? Quando alguém vos faz uma crítica e vocês ficam magoados com essa crítica, significa que há uma parte dentro de vós que ainda acredita que aquelas palavras são verdade. E é essa parte que precisa de cura. Ah, és uma egoísta. Não existe nenhuma parte dentro de mim que acredite que é egoísta. Devolvido ao remetente. É assim que eu faço com as críticas. Devolvido ao remetente. Ai, agora tens a mania. Devolvido ao remetente. Aponta esta. Só é vossa se vocês aceitarem. Tenho aqui um telemóvel. Vou dar o telemóvel à Maribel. Aceita. Aceita. É dela. Mas se ela não aceitar, fica para mim. Com as palavras é a mesma coisa. Exatamente. Devolvido ao remetente. Aliás, as críticas, elas falam mais de quem as diz do que a quem se destinam. Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E aqui leva-me à segunda grande decisão. A primeira foi o desapego. E a segunda foi. E tem a ver com dinheiro. Eu estou sempre a repetir isto. Nunca mais me sentar com pessoas a falar mal de pessoas. Dinheiro é frequência vibracional. A má língua está numa frequência baixa da escassez. Quando eu me sento numa mesa a falar mal dos outros, quando eu entro na roda da má língua, sabem o que é que eu estou a dizer ao dinheiro? Vai-te embora! Estão a ver notas a voar? É isto que acontece. Ai, Elsa, mas quando é que as pessoas às vezes vêm falar comigo mal dos outros? Para haver um tango é preciso dois a dançar. Tu só entras no jogo se quiseres. Então isto aconteceu um dia, quando eu fui a um jantar, e éramos 6 e houve uma pessoa que não veio. E 4 dessas pessoas passaram a noite toda a falar mal dessa que não veio. Eu pensei, se eu não tivesse vindo, era de mim que estavam a falar. Mas qual é esta decisão de nunca mais falar mal de ninguém, nem das pessoas que falam mal, porque isto às vezes o ego é tramado. Porque às vezes eu estou sempre a observar o meu ego, porque eu deixei de falar mal de pessoas com pessoas, eu gosto de falar de temas, de assuntos, ainda no sábado, no nosso encontro presencial maravilhoso, as mulheres que estiveram lá, eu penso que não houve um único momento onde estivessem a falar mal de alguém. Duvido. Já temos esta consciência da prosperidade. Então, ao deixar de estar com pessoas que falam mal de pessoas, eu ganhei imenso tempo para focar-me nos meus projetos, para ler livros, para escrever livros. Os meus 2 livros. Vendi 500, fui à Itália com este e fui já não sei aonde com este. Para pensar na minha vida. Então, é algo que eu quero mesmo entregar-vos. E o dinheiro responde muito a isto. Da próxima vez que alguém vos levar para a roda da escassez, pensem nestas palavras, imaginem os euros a voar. Porque a prosperidade é uma frequência. Ela começa na nossa mente, nas palavras, se abrirem a boca, que seja para falar bem de alguém. Ai, aquela pessoa fez-me isto, olha, e tu? O que é que... Nos jantares de família, foi um grande desafio. Eu consegui ter jantares de família sem falar de ninguém. Falo da comida. Então está bom jantar? Dá para falar imensas coisas.
Agora, dos outros, não. Nós temos que agarrar na energia e tempo que investimos na vida dos outros para alavancar a nossa. Porque senão corremos o risco de andar uma vida toda a desperdiçar o maior tesouro que nós temos, que é o tempo. Então, essa foi uma decisão que eu também tive, que eu também. E todas as pessoas prósperas com que eu me vim a dar e que procurei, eu percebi como é que elas funcionavam, como é que era o mindset delas. Então, depois dessa primeira viagem, que eu vim de Londres, iniciei um grande processo de transformação pessoal, onde desliguei a televisão, comecei a procurar outras pessoas, comecei a falar de assuntos, comecei a mergulhar. Eu li mais livros nestes últimos anos do que na minha vida toda, porque eu estou sempre a ler, porque eu tenho muito tempo, porque eu não perco tempo com o que não me agrega valor. Eu tenho muita consciência do maior tesouro que eu tenho, que é o tempo. Já não basta aos 40 anos que estive a dormir, com o véu do esquecimento. Nós vamos ali com o véu, que isto demora a cair, mas quando cai, então todo este processo fez com que eu, em 2018, escrevesse o meu primeiro livro, quando fui ao supermercado comprar fiambre. E olha, uma mulher que tinha os olhos muito tristes e escrevi este episódio que vos vou ler. Assim, rapidamente, e foi algo que todo este livro foi-me entregue, cada episódio foi-me entregue como se fosse uma mensagem para eu entregar a outras mulheres. Então, o primeiro episódio que eu inspirei diz assim: no supermercado da minha terra, estava a comprar fiambre, ainda comia fiambre. Suspirou 2 vezes e voltou a pegar na lâmina para cortar mais 250 gramas de fiambre. Bem aviado, pedi à cliente num tom soberbo. Mais uma daquelas suburbanas enfadonhas que se sentem as rainhas do supermercado. O dia estava particularmente difícil, pesado. Mas onde é que ela tinha errado? Até não era feia. Perguntou se a espessura do fiambre estava boa. Era a 100ª vez que o fazia naquele pesaroso turno de 8 horas. O Mário. Devia ter casado com o Mário. Hoje estava a trabalhar no escritório do pai dele. Ora se estava. Não entendia onde tinha errado. Seguira todos os conselhos dos pais. Andou na catequese, até foi madrinha de crisma. Para ali, perto dos 40, se encontrar redonda, a cheirar a gordura. De manhã tinha deixado o frango a descongelar para o jantar. Talvez abrisse uma garrafa de vinho. Se os miúdos dormissem cedo, ainda conseguia ler aquele livro que me ofereceram no Natal. Mas espera, tenho roupa para passar. Mas nunca mais é sexta. Esquece, tu trabalhas por turnos. Mas onde é que eu errei? Eu segui tudo o que me disseram. Segui tudo o que me disseram. Se calhar está na altura de nós deixarmos de seguir tudo aquilo que nos disseram. Nós devemos ter, e foi algo que eu também tive essa tomada de consciência, por mais que as pessoas gostem de nós, eu estou a falar da nossa mãe, nós temos que olhar para a vida dela e perceber se nós queremos ter uma vida igual ou não. Porque nós podemos amar as nossas mães, mas escolhermos ser diferentes. Eu digo isto muitas vezes à minha mãe: mãe, eu amo-te de coração, mas eu escolho fazer diferente. Eu escolho. E ela vê-me, não é, a viajar sozinha e com muita estranheza, mas ela é a minha maior fã hoje em dia. Quando eu lancei o meu primeiro livro, nem sequer lá apareceu. Porque no início do teu processo de mudança, tu dificilmente vais ter quem te apoie. Porquê? Porque as pessoas não te levam a sério. Os meus primeiros 2 anos de mudança, os 42, 43, 44, ainda era muito difícil.
O meu marido ainda, eu fazia as coisas, mas ele ainda havia ali alguma cobrança. Então, mas vais outra vez? Então, mas vais outra vez para Lisboa para o curso? Então, quando eu lancei o meu livro, quando começaram a aparecer resultados, mais dinheiro a entrar na conta, pessoas a abordarem-me na rua, eu ia com a minha mãe, vinha alguém a oferecer-me flores. Eu gostei tanto do que escreveu. Resultados. As pessoas respeitam-te, não é pelo que tu dizes, é pelos resultados que tu apresentas. Eu demorei 2, 3 anos até que todas as pessoas à minha volta tiveram que ter tempo para me voltar a conhecer, não é? Para me tratarem de outra forma. Posso-vos dizer que no início, quando comecei a viajar sozinha, eu sendo casada e mãe, ninguém compreendia, toda a gente achava que eu tinha ficado lelé da cuca, e hoje, se for preciso, a minha sogra empresta umas malas de viagem para eu ir. Deixa cá o filho. Eu é que não quero, não gosto de nada emprestado. Eu prefiro ter meu e estar descansada. Mas hoje, o meu marido, se for preciso, leva-me e vai-me buscar ao aeroporto. No sábado, depois de eu estar convosco, levou-me a jantar fora. Ainda me fez uma massagem. Eu queria isso na minha vida. Nós conseguimos criar tudo. Mas para chegares a este ponto, tu tens que te amar muito. Foi este o grande ensinamento. Foi aquele momento, eureka, sabe? O ahá, ahá, a vida trata-me como eu me trato. Então eu tenho que me tratar bem. A taça todos os dias. E quanto mais eu me amo, mais eu amo os outros e mais os outros me amam. É um triângulo. Eu amo-me, consigo amar os outros e os outros amam-me. E a maior prova disso é depois de um fim de semana alucinante, onde eu estive convosco no sábado o dia todo, no domingo fui dar uma palestra, hoje, segunda-feira, 22h39, eu estou aqui, fresquíssima, a entregar-vos este conhecimento. Porque é aqui que eu me sinto feliz. E estive a trabalhar o dia todo. Mas eu faço isto com tanto amor, com tanta verdade, que não podia ser diferente. Então, desde esse dia em que eu comecei a ser grata por tudo, até pelo silêncio, até este momento onde eu estou hoje, eu consegui resultados maravilhosos em todas as áreas da minha vida, inclusive na do dinheiro, que eu tive que estudar muito, 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 muito. Vocês olham para as áreas da vossa vida, a que tiver pior é aquela que vocês têm que estudar mais. E houve uma altura que eu tive que, ainda agora me inscrevo em mentorias onde eu tenho que trabalhar a energia do dinheiro. Tem a ver com as minhas memórias, com uma infância de muita escassez, com o facto há tanta coisa, só nesse dossiê, tu podes demorar uma vida a trabalhá-lo. Então depois os relacionamentos, acho que resolvi. Porquê é que eu digo que resolvi os relacionamentos? Porque eu cheguei àquela parte da minha vida onde eu olho para trás e eu até agradeço às pessoas que me desafiaram. Mas agradeço mesmo. Porque se eu não tivesse passado por lá, se eu não tivesse passado a tua história, ela leva-te a este ponto onde tu estás hoje. Tu és o que és hoje devido a essa história. Então é tudo para agradecer. Quando tu estás ressentida, tu não percebes que aquela pessoa, ela teve um papel, ela é mestre para a tua evolução. E estava-vos a falar que dos primeiros cursos que eu fiz foi um curso de
programação neurolinguística, onde eu aprendi os 3 principais autossabotadores da nossa felicidade, que são a vitimização. Eu achar que sou vítima, se eu ainda achasse que era vítima, nunca tinha começado a viajar. Porque era porque não tinha dinheiro, não tinha criado o meu negócio de escrita, o meu negócio pronto, o meu negócio de alma, ainda estava lá a queixar-me, que não viajava porque o meu marido não gostava de viajar. As vítimas têm a desculpa perfeita para não fazerem a parte que lhes compete. Então, a vitimização é o grande autossabotador da felicidade. Nós não somos vítimas de nada, nós somos co-criadoras da nossa realidade. Eu criei esta realidade que eu vivo hoje aos 49 anos, como assumo 100% de responsabilidade, que também criei aquela realidade que vocês viram que eu estava aos 39 anos. Mas fui eu que criei tudo. Então nós somos responsáveis por tudo o que nos acontece, do bom, do menos bom. Que nós somos co-criadoras, porque nós somos filhas de um criador. Alguém terá criado isto tudo, não fomos nós. E nós, então, somos filhas desse criador, então também temos esse poder de cocriação. E quando tu te vitimizas, tu estás a rejeitar em ti esse poder que tu é que criaste aquilo. Mas eu quando digo que tu és 100% responsável por tudo o que te acontece, até para aquele caso em que tu vais na tua mão a conduzir o carro e vêm-te bater. Ai, que a culpa tive eu. Não tiveste culpa, tiveste a responsabilidade porque aquilo veio parar o teu filme. A nossa vida é como se fosse o nosso filme. Eu era ótima a fazer filmes de terror. Agora eu faço um filme melhor, porque tenho esta consciência. Então, já aqui aproximando, vou-vos dar aqui um resumo de alguns passos que eu tomei. Basicamente, tem como base o amor próprio, porque foi o amor próprio que me salvou, eu não tenho dúvidas. Por isso é que o amor próprio vai ser a minha bandeira e por isso é que eu agora, 2025, estou a posicionar-me como mentora de amor próprio, porque é aquilo que eu vim fazer com a minha história. E é preciso coragem para assumir que és mentora de amor próprio. Não há muitas mentoras de amor próprio que assumam isto. Porque é preciso coragem para tu assumires a tua história. Mas se a tua história puder ajudar alguém, eu assumo-a por completo. Porque eu não sou egoísta. Porque egoísmo é eu colocar-me no centro do mundo. Olha aqui, depois eu trago aqui os papéis e depois não ligo nenhum aos papéis. Vocês já sabem, não é? Como é que eu sou. Porque eu começo aqui a passar mensagem, mas tinha aqui a definição. A diferença entre amor próprio e egoísmo, que é importante saberes. Amor próprio é eu reconhecer que sou o centro do meu mundo, porque esta é a minha vida, o meu caminho, o meu percurso. E como a Susana falou ainda há pouco, ninguém vive por mim, e quando eu morrer não vai lá ninguém, olha, queres trocar de lugar? Ninguém. Portanto, eu sou o centro do meu mundo. Egoísmo é quando eu quero ser o centro do mundo de toda a gente. É a diferença. Quando eu sou o centro do meu mundo, eu respeito as minhas vontades. Quando eu sou egoísta, eu quero que o outro a tudo de acordo com as minhas vontades. É a grande diferença. Então, eu não me acho melhor que ninguém, mas também já não me acho inferior a ninguém. Para mim, amor próprio é altruísmo. Porque quanto mais eu estiver bem resolvida comigo, menos aquela questão que me disseram de eu ter começado a viajar sozinha, deixar para trás marido e filha, que eu era muito egoísta, foi o maior ato de altruísmo que eu pude fazer pela minha família. Porque eles deixaram de levar como uma mulher doente, uma mulher frustrada, uma mulher que estava sempre chateada,
uma mulher que estava sempre a reclamar, uma mulher que não tinha ponta por onde se pegasse. Então, eu começar a viajar sozinha foi o maior ato de altruísmo que eu pude fazer para com todos aqueles que tinham que lidar comigo, porque eu venho sempre contente. Ainda por cima, marco logo outra a seguir. O meu marido adora que eu vá viajar, porque ele sabe que me faz bem às mil maravilhas. Então, para mim foi muito altruísmo. Então, por isso é que eu quero, o mundo precisa de mais pessoas que se amem, porque pessoas que se amam não andam para aí a maltratar ninguém. Nas redes sociais, tu vês aqueles comentários às vezes a destilar ódio. São pessoas que estão muito mal com elas próprias. Mas quem é que tem tempo de ir insultar alguém para as redes sociais? É alguém que não está bem com ele próprio, que precisa de diminuir o outro. Então, amor próprio é o maior ato de altruísmo que tu podes fazer pelo mundo. Porque o mundo precisa é de pessoas com mais amor próprio. Porque há uma frase que eu repito muitas vezes: pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. E o mundo precisa é de pessoas curadas. Então quem está comigo está sempre bem, porque eu estou bem. Daqui a um mês vou viajar com as mulheres, com algumas mulheres, com algumas de vós. Vocês vão ver, 4 dias, sempre tudo bem. Porque há consistência, porque isto é um trabalho interno, não é? E também, quando tenho momentos menos bons, também sou transparente e digo, não é? E também vocês sabem que eu sou muito verdadeira, porque a verdade também é um valor para mim. E nós na Academia com a Essência estamos a falar de valores e arquétipos, que é muito importante nós conhecermos para depois tomarmos decisões em cima deles. Se o meu valor número 1 é a liberdade, como eu me defini no início, sou uma alma livre a viver uma experiência evolutiva temporariamente humana, eu não posso tomar nenhuma decisão que condicione essa liberdade. Eu jamais conseguiria estar num emprego fechada. Tinha que ter um emprego onde eu tenho pelo menos a isenção de horário. Eu não podia estar casada com um homem possessivo. Eu não podia morar numa aldeia pequena. Não sou eu. Então eu tenho que tomar decisões. O meu marido às vezes diz: se eu ganhasse um euro milhões, comprava uma casa no campo, vais para lá tu viver. Ias para lá viver sozinho. Eu não vou para o meio do campo. No meio do campo. Eu é Nova Iorque, se pudesse. Agora vou para o meio do campo. E ele ia sozinho. É assim. Epá, eu digo isto com muita verdade. Este é o estado em que vocês me percebem hoje, porque é mesmo verdade. Eu não me troco por nada. Não há ninguém mais importante do que eu, porque ninguém vai viver a vida por mim. Então eu às vezes fico até muito, isto que eu vos vou dizer, eu penso que vocês percebem, porque já têm essa consciência. Aquelas mulheres que dizem que a razão da vida delas são os filhos, vocês já percebem. A razão da minha vida, a razão do meu viver são os meus filhos. Eu também amo a minha filha, mas a razão do meu viver sou eu. Porque imagina, as mulheres que dizem isso, que a razão do seu viver são os filhos. Imagina se a razão do teu viver quiser ir emigrar para a Austrália, ser feliz nas montanhas, como é que tu ficas? E imagina a responsabilidade que estás a transferir para os teus filhos, a bagagem pesada que eles têm de ser a tua razão de viver. É uma bagagem muito pesada. Não, nós temos que nos realizar a nós, temos que fazer por nós, temos que arranjar estratégias para sentirmos que estamos vivas e não apenas a consumir oxigênio. Como é que vai a vida? Vai andando. Espero que vocês já não digam isso. Cada vez melhor. Não falem muito a vossa vida aos outros. Isso é uma. Não falem muito a vossa vida aos outros. Mas se falarem, cada vez melhor. Porque vai-se andando. Eu tenho esse episódio aqui no meu livro.
vai-se andando, é a mesma coisa, vai-se morrendo aos bocadinhos, vai-se morrendo em prestações de 24 horas. Eu sei que vou morrer, mas enquanto cá estiver, eu quero é aproveitar ao máximo. Eu quero é sentir que estou a fazer algo com propósito, eu quero deixar um legado. Não é por causa do meu ego, eu não preciso ser importante, eu ajudo tanta gente todos os dias que ninguém sabe, eu faço coisas, não é preciso, eu não preciso de uma estátua, eu não preciso de medalhas, gosto de reconhecimento, o meu ego gosta de reconhecimento, claro, eu ainda estou humana, mas não é isso que me motiva. O que motiva são as mensagens, muitas delas que eu nem divulgo, que eu recebo todos os dias. A Elsa impactou-me por causa do que disse, comecei a pensar mais em mim, comecei a gostar mais de mim. Boa noite, Aida. Então, isso é que é importante, não é? Então, resumo da minha mudança, de todo este trabalho, que deu muito trabalho, está trabalho, muito trabalho, mas ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu fiz. Primeiro, como sabem, naquele dia, libertei-me de tudo o que era químicos. Naquele dia que decidi trocar uma receita de antidepressivos para uma viagem, libertei-me de tudo o que era químicos. Para mim, e eu sei que este tema da saúde é muito complexo e muito delicado, mas eu nunca mais fiquei doente. Desde que eu vivo em verdade. O que é viver em verdade? O que eu penso, o que eu sinto, é o que eu faço. O que eu penso, o que eu sinto, é o que eu falo. É o que eu... No fundo, há uma congruência do ser. E quando tu vives nesta coerência, quando tu vives nesta congruência entre o que tu pensas, o que tu sentes e o que tu fazes, o que tu pensas, o que tu sentes e o que tu dizes, tu estás alinhada com a tua verdade. Então o teu corpo físico não precisa de somatizar nada. Claro que depois vão aparecendo sintomas que têm outras questões, mas para mim o segredo de uma saúde plena advém de quanto mais verdadeira fores contigo mesma, sim quando é sim, não quando é não, seres mesmo, não deixares que ninguém te pise, não deixares que ninguém te maltrate, posiciona-te. Se tu tens a ferida, dou muitas vezes workshops sobre feridas emocionais. Se alguém te maltrata, é porque tu tens, primeiro, se for à frente de terceiros, a ferida da humilhação. Se for sozinho, é a ferida da rejeição. Mas é porque a pessoa sente que te pode maltratar. Então, o que tu tens que fazer é posicionar-te para que a pessoa perceba, espera aí, se calhar vou ter que tratar de outra maneira. Entendes? O outro faz contigo aquilo que ele acha que pode fazer contigo. Então, muitas vezes, essa pessoa que te desafia é apenas, na escola da vida, o mestre para o teu posicionamento, que nunca passa por gritares ou esperneares. Isso não é comunicação assertiva. Há uma técnica que eu vos posso passar que funciona muito bem, que é, alguém vos diz alguma coisa. Vou dar aqui um exemplo. Ah, estás mais gorda. E sabem como é que vocês devem responder a essas pessoas? Desculpa, não percebi. Podes repetir. É só isto. E a pessoa, se calhar, já vai pensar 2 vezes se deve dizer isso ou não. Depois, o que tu tens que fazer é, qual é a parte de ti que acha que está mais gorda? Para estares a atrair aquilo até ti. E depois podes fazer a técnica maravilhosa, que eu penso que todas conhecem, do Ho'oponopono, por teres atraído aquele comentário. E até podes ainda ir mais fundo e perceber onde é que eu critiquei alguém, para alguém agora me estar a dizer isto. Só que isto dá trabalho. Isto não é? O autoconhecimento dá muito trabalho. Portanto, é quase como, é consciência, não é? Consciência, no fundo,
é tu observares-te na experiência, é aí que tu consegues realmente respostas. Se recebes uma crítica, o que tu tens que perceber é como é que tu podes te posicionar para que a pessoa te comece a tratar de outra maneira, assumir 100% de responsabilidade de estares a atrair aquilo e perceberes onde é que também criticas ou essa pessoa ou outra pessoa, porque de acordo com a lei da ação-reação, está um bumerangue, tu mandas o bumerangue, ele volta para ti. Então, por exemplo, eu não escrevo nada nas redes sociais de negativo em ninguém. É raro, e eu escrevo, publico quase todos os dias nas minhas redes sociais eu ter um comentário negativo, porque eu não planto isso na minha vida. E quando aparece, eu faço logo a limpeza da memória. Logo, está na minha vida, é meu. Aquela pessoa tratou mal. Está na tua vida, onde é que tu também te tratas mal, onde é que tu também tratas mal alguém, onde é que tu ainda tens que te tratar melhor. É assim que nós conseguimos evoluir. Então, libertei-me de todos os químicos e comecei a viver muito em verdade. E aquela crença que nós temos do desmame, para mim, é uma crença. No meu caso foi uma crença, porque eu não senti efeitos nenhuns de ter deixado, porque eu já tomava alguma coisa, de ter deixado de um dia para o outro. Mas estou a dizer, mais uma vez, que foi o que resultou comigo. Portanto, isto foi mesmo assim à bruta. Estou a dizer o que eu fiz sozinha, porque o meu processo, o meu método é meu, fui eu que fiz sozinha. Não quer dizer que não tivesse estudado e consultado e lido, mas isto foi tudo aquilo que eu fiz. Portanto, libertei-me de tudo o que era químicos. Cortei relacionamentos tóxicos, porque na altura, como eu estava completamente intoxicada, não é? Com falta de amor próprio, eu vou atrair até a mim pessoas tóxicas. Então, enquanto eu não trabalhar em mim essa abundância para atrair outras pessoas, eu vou atrair. Eu sei como é que a minha energia está todos os dias, de acordo com as pessoas e as conversas que chegam até a mim. Então, quando eu atraio pessoas tóxicas com aquelas conversas negativas, eu penso assim: peraí, tenho que fazer aqui qualquer coisa para elevar a minha energia. Ou quando às vezes atraímos, mas não nos afeta, também pode ser, não é? Então, tem que olhar para dentro, é este olhar para dentro. Então, cortei relacionamentos tóxicos, pessoas, pessoas que me cobravam, foi tudo bloqueado, tudo bloqueado. Eu hoje recebo uma mensagem de alguém que eu sinto que não é do bem, é logo bloqueado, mas é que eu não tenho mesmo problemas nenhuns. Às vezes vê o meu ego, depois não conheço a pessoa de lado nenhum e já estás a bloqueá-la. Eu quando ouço a minha intuição é para seguir. E eu recebo muitas mensagens e chamadas e às vezes mas eu não dou mesmo hipótese ao ego. Se é para bloquear, é para bloquear. Tudo o que eu sinto que não vem para me dar, para me trazer algo bom, é logo. Pratico o desapego muito facilmente. Alguém quer sair, saia. A porta é por ali. Nós temos que respeitar muito o livre-arbítrio. Muito. Porque senão atraímos, se nós interferimos no livre-arbítrio dos outros, nós criamos a adversidade. O livre-arbítrio é soberano. Por isso é que de mim nunca me vão nunca me vão ver a insistir com ninguém. Quero ir ao encontro. Fantástico. Não posso ir ao encontro. Tudo bem. Está tudo certo. Quem sou eu para interferir no livre-arbítrio de alguém? Não podemos andar para aí. E o nosso ego adora anda lá, vais gostar. Não, não façam isso. Se a pessoa não quer ir, não vai. És uma chata, nunca vai. Isso é interferir. E depois corre mal. E às vezes corre mal. E quando é que nós sentimos que estamos a meter o pé no... É quando vem a ingratidão. Eu ajudei tanto aquela pessoa e agora deixou de me falar. É ingrato. Tu deste água a mais. Muitas vezes foste lá meter o não era chamado. Exatamente. Gratidão, Susana. E estamos quase a terminar, está bem? Então, libertei-me de todos os químicos, cortei relacionamentos tóxicos, comecei a cuidar muito bem de mim. Depois do amor próprio, vem a autoestima. Qual é que é a diferença? Tu podes ter autoestima, no fundo é o cabelo, é a embalagem. Eu posso ter muita autoestima, mas não ter amor próprio nenhum. Então, autoestima é fora.
Amor próprio é dentro. É mais fácil. Eu posso ter autoestima sem amor próprio, mas se eu tiver amor próprio, quase certeza que eu tenho autoestima. Então, depois de ter trabalhado o meu amor próprio, eu comecei a cuidar muito bem de mim. E quando eu digo cuidar muito bem de mim, é massagens, pedicure, cuidar do meu sorriso. É assim, vocês não podem ter medo de sorrir. Se vocês não sorriem para a vida não vos sorri. Então, pés e dentes é fundamental. Pés ninguém vê, mas tu sabes. Tu tens que ter sempre os pés bem cuidados. Os pés são a ligação à terra. Então eu vou à pedicure de 3 em 3 meses. Tenho sempre os pés arranjados e os dentes também tenho bastante cuidado. Porque eu quero sorrir à vontade. Eu tenho que dizer, vida, me surpreenda, como a Beth Russo, que é uma das minhas mentoras favoritas, diz. Então, e muitas vezes eu vejo mulheres que até querem fazer eu até vejo valor nelas, mas depois descuram isto que são gestos de autocuidado. E não estou a dizer que eu sou perfeita em tudo. Não estou a dizer que eu estou completamente satisfeita com a minha embalagem, mas comecei a cuidar muito bem de mim. Massagens, pedicure, cabeleireiro, tudo aquilo que eu deixava sempre para depois, porque tinha que comprar roupa para a filha ou mais uma coisa para casa, que muitas vezes nem faz falta nenhuma. Portanto, comecei a investir muito em mim. Ou seja, prosperidade, abundância, comecei a pagar-me primeiro. Tu tens que te pagar primeiro. Se tu não te sentes merecedora de investir em ti, o dinheiro não vem até ti. Por isso é que eu digo, fez muita diferença quando eu passei do gratuito, dos cursos gratuitos, para o pago, porque é a mensagem que eu estou a passar ao universo e por isso é que há um valor para estares na academia com a essência. Porque eu quero que tu prosperes, eu quero que vocês se paguem. E se tu sentes que nem és merecedora de investir 22 euros em ti, eu não consigo ajudar-te. É um filtro que eu tenho, que é um valor muito acessível, o valor de uma refeição, mas se tu sentes que não mereces investir 22 euros em ti, como é que eu posso te ajudar a quereres valorizar? Não dá. Então, tive muitas mulheres que não entram para a academia porque têm que pagar. Elas não estão prontas. Entendem? Faz-vos sentido. Vocês têm que se pagar primeiro. Vocês têm que dizer ao universo: eu mereço investir em mim. Eu posso-vos dizer, eu já vos disse, atualmente estou a fazer uma mentoria onde eu pago mais de 300 euros por mês. Eu pago-me. E nunca me faltou. Vem. Quando eu comecei a perceber isto, eu deixei de ter medo de me pagar, de investir em mim. Porque há esta consciência da energia do dinheiro, que é algo que vai e volta. É um fluxo. Depois, comecei, então, libertei-me dos químicos, cortei relacionamentos tóxicos, comecei a cuidar bem de mim, comecei-me a dar com pessoas com as quais eu queria ser parecida, a escolher o meu grupo de referência. O grupo de referência não tem que ser exatamente as pessoas com quem tu estás todos os dias. Por exemplo, eu estou todos os dias com os meus colegas do jornal, mas eles não são o meu grupo de referência. Eles só são as pessoas com quem eu estou. O meu grupo de referência, eu vou buscar referências. Então, o teu grupo de referência não tem que ser as pessoas com quem tu estás mais tempo. É o grupo onde tu vais buscar referência. Nada contra, eles estão no processo deles, eu estou no meu. Há respeito, tem que haver respeito, mas o meu grupo de referência eu vou buscá-lo a outras pessoas, aos meus mentores, às pessoas que eu sinto que já têm os resultados que eu quero. Ai, mas como é que eu consigo? Modela, faz igual. Olha para uma pessoa que tu admiras e vê como é que ela faz, como é que ela se veste, como é que ela comunica, como é que ela fala, como é que são as redes sociais dela. Quando tiveres que tomar uma decisão, podes pensar o que é que ela faria nesse momento, o que é que ela diria nesse momento. Foi assim que eu comecei a mudar.
que ninguém me ensinou, então eu tive que, ok, aprender a modelar, a fazer-me. Não é copiar, mas é modelar, a perceber como é que funcionava uma mente próspera. Então comecei a dar-me com pessoas com as quais queria ser parecida, a entrar para grupos, realmente onde me agregam valor. Depois desliguei a televisão, comecei a ler, investi em cursos de desenvolvimento pessoal, comecei a viajar todos os anos, portanto eu faço uma viagem, marco logo a próxima, às vezes ainda nem sei como, mas eu sei que o processo de cocriação começa no momento em que eu decido que vou viajar, e até agora já foram 17 viagens. Daqui a um mês vai ser a 18ª e vou levar a minha filha, que é maravilhoso. Para aquela mulher que em 2007 não tinha dinheiro para um café, não é mau. Não é? Depois, eliminei a negatividade da minha mente. Uma mente negativa nunca te vai dar uma vida positiva. Outro, encaro os desafios, que também os tenho e não os escondo de ninguém, sempre como uma oportunidade de aprendizagem. Quando te acontece alguma coisa que seja um desafio, em vez de perguntares porquê a mim, é para quê? É só substituir o porquê pelo para quê. Seja qual for o desafio. Os desafios, não te esqueças, tu estás matriculada numa escola que se chama vida. Os desafios são oportunidades de aprenderes alguma coisa para depois fazeres diferente e teres resultados diferentes. Porque se nós continuamos sempre a fazer as mesmas coisas, temos sempre os mesmos resultados. Então tu tens de começar a fazer coisas diferentes. E os desafios, eles aparecem para te mostrarem que se calhar não estás a fazer as coisas ou de acordo com a tua verdade, ou no alinhamento certo, e então qual é a aprendizagem que eu tenho a retirar daqui? E uma vez uma senhora disse-me assim: o meu marido fala-me muito mal, trata-me muito mal. E eu pergunto: então o que é que ainda lá está a fazer? Só te trata mal porque tu continuas lá. Muda, pede o divórcio, ou fala com ele, ou tens que fazer qualquer coisa. Começa-te a amar. Porque enquanto tu achares que é o teu marido que te trata mal, tu não tens a consciência que és tu que estás a atrair esses maus tratos. Que é um desafio que a vida te está a trazer para tu te posicionares. E não vale a pena mudares de marido. Porque não consegues fugir de ti mesma. Porque enquanto tu tiveres isso para tratar em ti, tu podes mudar de marido 10 vezes, vais ter sempre o mesmo. No outro dia ouvi uma senhora a dizer que uma aluna dela já ia no quarto marido, mas era o primeiro, porque eles eram todos iguais. Portanto, só muda o personagem. Depois, a espiritualidade, voltar-me para a espiritualidade, perceber que eu não sou uma humana numa experiência espiritual, eu sou um ser espiritual numa experiência humana, eu sou uma alma que vive dentro de um corpo, que tem um ego. O ego é o gerente desta experiência, mas ele não manda nada, porque quem manda é realmente a alma, o espírito. Quando não estamos encarnados, somos espírito, dentro de um corpo passamos a alma. A nossa alma é a nossa essência, não é aquilo que nós somos. Depois o ego é aquela parte que nós precisamos para viver esta experiência, a nossa personalidade, a nossa identidade. E o ego é que mostra também muito as minhas sombras. E eu preciso dele. Houve uma altura no meu processo de desenvolvimento pessoal e espiritual que eu dizia uma coisa que queria aniquilar o ego. Pelo amor de Deus, rimo, porque eu preciso do ego para viver esta experiência. Se quiseres aniquilar o ego, tu morres, porque tu precisas do ego, porque senão desencarnas, se já não precisares aprender nada, não é? Mesmo, eu costumo dizer, enquanto todas as pessoas que estão encarnadas, elas precisam ainda de aprender alguma coisa, senão já cá não estavam.
aquela questão de pessoas que tu admiras, que achas que são muito iluminadas, não. Se elas fossem realmente, se elas já tivessem atingido esse estado de iluminação, elas já não estariam aqui, já teriam desencarnado. Então, todas as pessoas que neste momento estão encarnadas, portanto, estão dentro de um corpo, é porque precisam de aprender alguma coisa, por isso é que estão cá, porque senão não estavam cá. Se já fôssemos todas muito iluminadas, já não precisávamos desta experiência terrena. Então, nós somos almas que estão a viver dentro de um corpo que tem um ego, e é esse ego que me permite ter uma identidade e que me mostra muito também das minhas sombras. Então, nós precisamos, nesta experiência temporariamente humana, nós precisamos de um avatar. E esse avatar é o nosso, no fundo, é aquilo que nos. É a nossa personagem. Imaginem um jogo de computador. A vida é um jogo de computador. Então nós precisamos de uma personagem. Então, o nosso ego, que é o nosso nome, a nossa profissão, a nossa idade, são os elementos dessa personagem, mas nós, no fundo, nós não somos essa personagem. O ego é uma parte de nós. Nós somos uma alma que se vai experimentar humana e está aqui numa experiência evolutiva. Todos nós estamos em estágios diferentes e cada um a fazer o melhor que sabe, com a consciência que tem. Por isso é que a crítica e o julgamento é um autossabotador. Eu ainda não sei nada sobre mim, já estou a criticar o outro. Antes de... Nós temos que ter esta noção que cada um está a fazer o que sabe com a consciência que tem. Há pessoas que não sabem mais e está tudo certo. Foca-te no teu processo. Tu estás cá para trabalhar a tua evolução. Deixa o outro viver o processo dele. Seja ele quem for. A tua mãe não é obrigada a evoluir. Isso é o teu ego que quer que ela seja assim. Larga isso. Se ela quiser evoluir, ela evolui. Pode não ser nesta vida, pode ficar para a próxima. Concentra-te no teu processo. E então eu vejo aí imensa gente a tentar mudar os outros, em vez de olhar para si e perceber o que é que pode mudar em si. E nós temos tanto trabalho a fazer em nós, tanto, mas tanto, como a vida não chega. Por isso é que nós voltamos cá muitas vezes. E voltamos cá às vezes que forem precisas. E trazemos as feridas, e trazemos as bagagens, e trazemos as memórias, até voltarmos ao nosso estado original, que é amor por nós, primeiro, para que depois esse amor transborde, para que eu não entre nos relacionamentos por carência. Ai, nunca me ligas, liga-te tu. Ai, nunca ninguém me oferece flores, oferece tu flores. Não fiques à espera do outro, também anda lá com as questões dele. O outro também tem muito para fazer. Ele tem mais que fazer do que... Dá-te tu a ti aquilo que achas que é o outro. O outro não tem, o outro tem a responsabilidade de tratar da vida dele. Tu tens a responsabilidade de tratar da tua vida. A tua vida é a tua obra. A tua vida é a tua obra e ninguém a faz por ti. E tu constróis essa obra. A maneira de que tu tens de viver uma vida com mais essência é construires a tua obra, que é a tua vida, em cima de alicerces fortes que são a tua verdade. O que eu penso, o que eu sinto, é o que eu faço. O que eu penso, o que eu sinto, é o que eu digo, é o que eu comunico, é a minha verdade. Não é aquilo que os outros esperam que eu seja. É aquilo que eu sou em verdade. Fica quem ficar, saia quem sair. Nem toda a gente vai gostar de nós. Quer lá saber, nem toda a gente gosta de mim, quer lá saber. Eu vou morrer, ninguém vai trocar de lugar comigo. Sou eu que estou lá deitada, ninguém vai lá bater-me no... Olha, queres trocar? Não. Então, quando eu tenho esta noção, eu assumo as rédeas da minha vida. Eu faço acontecer.
A nossa felicidade é nossa responsabilidade. Por isso é que há pouco disse, as mulheres que dizem que os filhos são a sua razão de viver, elas estão a transferir essa responsabilidade para os filhos. As nossas mães podem ter feito isso connosco e nós só queríamos era ser felizes por nós. Olha, agora é que tenho que ser responsável por ser a razão de viver de alguém. O meu marido, ele não é a minha razão de viver e a minha filha também não. Eu sou a minha razão de viver. E se eu estiver bem, e se eu for a minha razão de viver, eu já não peço, já não pressiono a minha filha para ela me realizar, porque eu já me realizo por mim. E o que nós vemos, e eu sei que tenho aqui muitas professoras, muitas vezes nas escolas, são os pais. Vá, tens que ter as melhores notas. Ou então inscrevem os filhos no futebol. Vá, marca o golo que eu não consegui marcar. Somos nós que temos que marcar o nosso golo. Deixem os filhos serem felizes e leves. Eu repito esta mensagem muitas vezes, mesmo que muitas pessoas não a entendam, porque eu salvei-me por causa da minha filha. Eu salvei-me, eu consegui criar este amor próprio que eu tenho por mim para não transferir essa responsabilidade para a minha filha. Então, nono passo, tomei consciência que sou uma alma a viver dentro de um corpo que tem um ego e é o ego que me mostra as minhas sombras, o que é que eu tenho que curar em mim. E eu consigo fazer muito isso através do espelho, do jogo de espelhos. O que eu critico no outro muitas vezes é o que eu tenho que trabalhar cá dentro. O outro está-me a mostrar, a espelhar, porque o jogo é assim que funciona o processo evolutivo, tem que ser com o outro. E muitas vezes o outro também é uma montra daquilo que eu não quero. Olha, então eu agradeço. Agradeço ao espelho e agradeço à montra. E vou conseguindo evoluir assim. Depois, esta foi chave. Eu tomei a decisão de ser feliz. A felicidade pode ser uma decisão. A minha única regra é nunca passar por cima de ninguém. De resto, eu estou aqui para aproveitar esta experiência evolutiva ao máximo, com tudo a que tenho direito. Mas é que é tudo. Tudo. E até regressar a casa. Então, para isso, é preciso uma base, que é uma base muito sólida de amor próprio. Quando tu constróis esta base, podem vir ventos, tempestades, que tu até podes abanar, mas não cais. Dificilmente alguém, hoje, aqui quase com 50 anos, cada vez melhor, com a mania, posso ter a mania, porque já tive a mania que não valia nada, agora posso ter a mania que tem valor, mas sem me sentir superior a quem quer que seja, reconhecendo, aplaudindo, parabéns por estarem aqui numa segunda-feira à noite, a investirem no vosso autoconhecimento, a investirem no vosso desenvolvimento pessoal, quando o mais fácil é fugir, ligar a televisão. O ego adora, tem imensas estratégias para nós fugirmos a nós mesmas. Então, muitos parabéns por estarem aqui. Então, eu fiz da felicidade uma decisão através da gratidão diária. Quando o despertamor toca, despertamor, não há cá despertador, despertamor, sou das palavras. Então, o meu despertamor toca e eu estou viva, que bom. Olha, mais um dia para aproveitar esta experiência evolutiva. Porque eu não sei se estou cá amanhã. Só sei que estou cá hoje. Então eu tenho que aproveitar com uma enorme gratidão. É uma enorme gratidão estar viva e poder aprender todos os dias e conhecer pessoas todos os dias. Eu fazer da vida aquilo que da minha obra, através das ferramentas que eu fui à busca. E isto é um exercício, é um trabalho, como já disseram no início desta aula, trabalho diário, um trabalho que não acaba. Nós temos tanta coisa para fazer, tanta coisa para melhorar em nós,
E se nós nos focarmos em nós, e se nós olharmos para dentro, em vez de olharmos para fora, não é? E fazermos disso, de termos esta consciência de nos observarmos na experiência, de sair, é mesmo assim. Tu estás aqui nesta experiência, dentro desse corpo, que é o teu avatar, cada vez melhor. E tu observas-te de fora, como é que tu estás, como é que tu te sentes, se tu foste, o que é que tu fizeste durante o dia, onde é que tu podes melhorar. E nós vamos resvalar algumas vezes. Então aí entra compaixão por ti. Se não tens compaixão por ti, tu não tens compaixão por ninguém. Por isso é que eu digo, a primeira pessoa que tu tens que perdoar, ter compaixão, é por ti. Eu adoro abraçar-me. Podem-se abraçar, é tão bom. Há quanto tempo é que vocês não se abraçam? Mas se calhar são as primeiras a criticar-se. Podias ser melhor. Vem sempre aquela voz. Façam o contrário. Porque dentro de vós também existe uma criança. Essa criança precisa de atenção, precisa de colo. Ela pode não ter recebido colo lá atrás, mas vocês hoje, como adultas, podem dar esse colo. Parem de pedir colo aos pais. Vocês já são adultas. Eu vejo mulheres adultas ainda a viver à procura do colo dos pais, da validação dos pais, da mãe. Tu já és adulta, tu agora podes te dar esse colo. Porque os teus pais não te dão colo, porque eles também não receberam dos pais deles, provavelmente. E tudo isto é consciência. Então, para terminar, olá Ana, bem-vinda. Para terminar, já estamos aqui há algum tempo e disse que terminava por volta das 11h30. Mesmo assim, já passou aqui um bocadinho, que era às 11, pronto. Vou-te deixar aqui um exercício, que é um exercício de programação neurolinguística. A Elizabeth acho que já conhece. Pronto. Basicamente agarras um elástico, arranjas um elástico daqueles elásticos de borracha, discretos, e depois no pulso. Exato. Pode ser daqueles do cabelo, pode ser aqueles, sim, exatamente. Pode ser um elástico qualquer. Cada vez que te apanhares a vitimizar, a ser negativa ou a julgar os outros, puxas o elástico. Exatamente. Ao fim de 21 dias estás farto. E começas a perceber assim, eu se calhar critico muito, critico mais do que pensava. Eu se calhar sou mais negativa do que pensava. Eu se calhar ainda hoje vitimizei-me ali. Se vocês fizerem isto, a vossa vida vai transformar-se. É só este exercício. Cada vez que se apanharem a vitimizarem-se, a serem negativas e a julgarem ou criticarem os outros, puxam o elástico e voltem ao vosso centro. E à noite até podem refletir. Onde é que eu hoje me senti uma vítima? Quantas vezes é que eu me apanhei a julgar? Quantas vezes é que eu critiquei? Quantos pensamentos negativos é que eu tive hoje? E depois, a pergunta: para que é que isto me serve? Para que é que me serve eu vitimizar-me? Para que é que me serve eu ser negativa? E para que é que eu me serve criticar e julgar os outros? Para que é que me serve? Nada. Não me serve para nada. Serve-me para eu continuar exatamente na mesma mesmice. Serve para eu continuar exatamente igual. E quando nós temos esta consciência, nós damos o salto. Então, era isto que eu vos queria entregar. Agora vou abrir para quem quiser falar, para quem quiser perguntar alguma coisa, só até mais uns 5 minutinhos. E estou aqui também. Obrigada, Elsa. Gratidão.
Eu depois também vou disponibilizar a aula para as alunas da Academia com Essência, portanto, que estão aqui, e poderei também facultar a quem sentir de ouvir. Portanto, o que eu contei aqui foi a minha história pessoal e dizer-vos que este tipo de aulas, elas são dadas 2 vezes por semana na Academia, 2 vezes por mês na Academia com Essência, para onde podem entrar por um valor muito acessível, 22 euros, 22, foi o valor que eu escolhi, que eu senti, portanto, isto é só mesmo para haver o compromisso, porque se for gratuito ninguém aparece, e nós temos que, uma vez por todas, dizer assim ao universo, eu mereço investir em mim, eu tenho que me pagar primeiro. E então, pronto, é um grupo de mentoria que eu vou agora divulgar com mais consistência, portanto, basta pagarem a subscrição de 22 euros por mês, para além de conteúdos diários, têm 2 aulas deste género, e sobre os temas que eu tenho matéria, posso dar à academia para o resto da minha vida, portanto, há muito para vos entregar, e para já então, não sei se alguém quer falar. Queres falar, Ana? Queres te apresentar? O que é que fazes? Só mesmo antes aqui de terminar. Ah, Olá, consegues-me ouvir? sim, sim, Ah, bem-vinda. então, agradeço por terem esperado por mim, porque depois meteram-se aqui outras coisas, eu queria vir, tanto que eu pedi o link, mas depois meteu-se aqui outro assunto também Ai, importante. Então, o assunto até é um evento também que vai haver presencial, estamos a organizar um evento Light Celebration, que é o que eu faço também. Organizo eventos com várias terapias, assim, convido outros facilitadores e mentores para falarmos de vários assuntos. Agora estou aqui na fase das 7 Light Celebration seguidas. Estamos a organizar a quinta Light, que é o chakra da garganta, com um É workshop quando nós muito não dizemos tudo aquilo que sentimos, fica aqui, não é? Depois, isso, normal. e Sim, sim. podermos trabalhar esse chakra com mantras, com exercícios e também um workshop de nutrição, que também é boca, né? Também é por aqui que nutrimos o corpo de alimentos físicos, e então era isso que eu estava a tratar. E a minha história olha, vem de um processo de cura gigantesco, né? Estive muito doente, quase a morrer, foi mesmo por uma unha negra. Uhum. Fiz 42 dias seguidos, trocavam-me o plasma e esta autoimune destruía o plasma todo logo a seguir. No dia a seguir estava igual. Por 42 dias seguidos. E tive 3 meses no hospital, ia fazer hemodiálise e já estava ali com uma sentença, não é? Pois, mas Mas depois com estas práticas que tenho aprendido muito, muito ali com a Andrea Viana, que acompanho sim, desde sempre, a nossa querida Andrea, o Greg Braden, o Bruce Lipton também, que fala da biologia da crença, certo. o Joy Dispenza, todos estes cientistas e mentores, eu ouvia-os falar da autocura, não é? E dos milagres, mas não me acontecia. E então um dia ralhei com Deus, mas ralhei mesmo. Andaste Disse- com E tanta disse, difícil. e ralhei com palavrões e tudo, não vou repetir aqui, mas ele sabe que foi sincero, que foi puro. E desafiei-o e disse: se eu sou tu a expressar-te na matéria, então eles estão todos enganados porque eles dizem que tu és todo poderoso e que és perfeito. E olha para mim, toda lixada, aqui Mas toda sabes, eu tenho esta, moribunda. esta noção que nós também é que escolhemos vir experimentar. Eu sei, Tu mas eu estava escolheste ali, eu experimentar. estava ali num processo de fazer não é? Sim. As Existe sempre meditações, essa questão da revolta, sim, sim. fazer o alinhamento e não acontecia. E o Sim, médico até dizia: nós vemos aqui, o médico disse uma vez, nós vemos aqui uma grande probabilidade de o reinvoltar. Mas nunca mas acontecia, já tinha conseguiste passado. depois autocura?
Espetacular. Foi. Muito bem. Quando eu percebi que quando dizia vou fazer o tratamento, eu dizia vou fazer aquela merda outra vez, tenho que ir lá fazer aquela merda outra vez, eu, ah, já percebi o que é que falta. Porque eu queria a cura, né? Eu desejava, eu sentia-me a curar, eu agia para curar, fazia os tratamentos todos e tomava os medicamentos, só que Mas não é no medicamento, não é com medicamento. a mente entrava ali a destabilizar, Porque nós, quando temos alguma não questão, estava tem que ir à alinhado. causa, não é? Não é o Era. medicamento, ele apenas. Eu, por acaso, falei aqui também no meu processo que uma das primeiras decisões foi libertar-me de tudo o que era medicação, e ir Eu à causa. Nós ouvi, sim, 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 sim. temos Eu é que ouvi ir a tua lá. O história. nosso corpo físico, não é? As alunas da Sim, academia sabem, é apenas o último dos nossos corpos, nós temos 7. E exatamente. aqui depois isto aqui é a embalagem, mas antes de chegar aqui Sim. já vem lá. Claro, É, claro, e eu sabia disso, mas isso, eu não conseguia encontrar, então quando fiz esta analogia, não é? é. Ok, a mente, Espiritualidade eu é troquei, não maravilhoso. é? Eu abençoei o medicamento, em vez de dizer vou fazer aquela merda outra Sim, sim, vez, eu sim. disse abençoado Abençoado. tratamento que me trazes a vida. E passado 3 dias, Elsa, 3 dias, o médico disse: Olha, as análises estão espetaculares, vais testar a parar. Então, tu Portanto, mudaste e a tua realidade mudou. E é precisamente exatamente, isso que eu ensino aqui, que nós somos co-criadoras da nossa vida. Estudo muito é física isso quântica mesmo, e nós temos este poder, nós como somos filhas desse Criador, nós somos co-criadoras. Então nós também temos essa exatamente, centelha de co-criação, não é? exatamente. E conseguimos mudar a nossa vida com aquilo que a Ana fez, foi com autorresponsabilidade. Olha, se calhar em vez de dizer isto, vou começar a dizer aquilo. E é muito interessante porque ah, quando nós abençoamos, curamos. Então tens um colega lá de trabalho que te desafia, em vez de dizer assim, aquele malandro, não, aquele abençoado, Pois, é isto, mudem, é isto. porque nós temos que mudar no campo, antes de vir aqui. Por exemplo, vocês têm uma relação difícil com a vossa mãe, o telefone toca, já sabem que vem. Comecem a achar que ela é muito amorosa, que vai correr tudo bem, porque senão vocês já estão a co-criar, então já estão a agir a partir da memória, não é? Porque nós agimos ou através da inspiração ou da memória. E quando nós temos a memória, nós já estamos a co-criar a partir da memória. E o que tu fizeste foi, em vez de, como é que tu mudaste a tua realidade? Em vez de agires a partir da memória, lá veio fazer esta tratamento, Uhum, agiste a partir da inspiração. Vou fazer o claro. abençoado. Muito bem, Ana. Olha, Sim, muitos parabéns pelo teu foi consagrar. Eu senti que eu consagrei, porque eu disse: se tu estás em mim, se eu sou a centelha divina, portanto, tu estás em mim, um bocadinho de ti está em mim. trabalho. Então, se eu preciso saber mais alguma coisa, mostra-me o que é que eu ainda preciso saber, que eu já tinha estudado tanto, Certo. Certo. durante 20 e tal anos, sempre a estudar estas coisas da espiritualidade, e então, mas falta-me alguma coisa. E ele mostrou-me que eu já tinha as ferramentas todas, só me faltava mudar a minha mente, Exatamente. fazer aquele shift. Bem, olha, fico muito feliz por teres conseguido, parabéns. Pronto, vou ter que terminar, porque já estamos aqui há 2 horas. Obrigada pela Gratidão, oportunidade também de gratidão pela tua partilhar. partilha, por estares aqui, gratidão a todas as mulheres que estiveram aqui, acho que vão ouvir depois. Penso que foi 2 horas muito bem passadas, 2 horas que nos agregaram valor e que nos mostra que realmente o processo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal não é fácil, mas vale muito a pena. Então, levem esta frase: a vida trata-te como tu te tratas. Trata-te bem, ama-te muito e vais ver a vida a responder a isso. Gratidão. Um beijinho. Obrigada.